Vamos É começar? verdade. Ó, olha quem chegou! Chegou. Bora! Ei, bem-vindo! A Anne já te subiu direto, né? Oi, Minuto, deixa eu André. configurar aqui, pessoal, peraí. Já apareci direto? Minuto, que eu não tô ouvindo vocês. Foi sua amiga aí do lado, aí, ó, foi. Tá, não quero entregar ninguém. Vamos mudar o áudio aqui. Tá, peraí, que não tá nos ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Ah, beleza. Tá ouvindo? A gente pegou o André no susto, assim, ele botou o nariz aqui e já veio pra tela. Como foi isso? Que eu já fui direto para a tela, assim? Foi sua... Eu não quero entregar ninguém, André, ó. Não quero entregar ninguém. Não fui nem eu. André, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra. O meu som tá bom? Tá ótimo. Ah, tá legal, ótimo. então, pessoal. Por enquanto, a gente estava só aqui tricotando, né? Só dando os recados paroquiais e falando, né? Porque assim, a gente fez uma enquete no canal para ver o tema que eles queriam que a gente falasse. E a gente despretensiosamente colocou assim, Serra do Roncador. Para quê, né? Foi assim, praticamente unânime. E você não estava escutando que nós duas, a gente estava fazendo o roteiro hoje juntas, né? A gente começou a pirar. E assim, não chegamos nem na metade dos itens que a gente tinha separado. Para. E a gente já pegou cada coisa bombástica, a gente já estava pirando. Não, eu falei, Anne, vamos parar, porque senão o André ainda vai entrar com a gente. A gente vai até que horas com essa live, a gente vai fazer parte 2, né? Porque não tem condição. Da quantidade de coisa que tem. É porque, cara, vamos imaginar o seguinte. O Brasil, a última fronteira da arqueologia, tem muita coisa. Mas só que ali o problema é que não é só arqueologia oculta. Tem intraterrenos, tem avistamento de coisas que vêm do céu. Os indígenas da região falam de intraterrenos assim normalmente. Então, é um problema meio sério, sabe? Para a gente conversar assim. Não é um lugar normal, né? Não é um lugar comum. Então, e tem a questão do Fawcett, tem a questão do próprio Rondon, né? Eles foram contemporâneos e tem aí, nas minhas investigações, teve uma rusga entre eles. Então, nossa, tem muita coisa para falar desse lugar. Mas... Tem muita treta. Tem muita treta. Isso não dá pano para manga, isso dá para um guarda-roupa inteiro. Sim, com certeza. A Cris já está fazendo o anúncio. Amanhã tem Cláudio Sernaga no canal do André, todo mundo lá. Eu vim com a camiseta, né? Gente, fala nisso, olha, a gente chamou o André de última... Ele vai falar sobre lua isso, tá? novo. É na lua isso aqui. Ó, que legal. A gente chamou o André de última hora, então depois o André vai passar as coisas, a gente vai colocar aqui na descrição, tá? O canal do André. O André faz um trabalho incrível nessa parte de arqueologia, né? Pesado em história, mas aquela história oculta da humanidade que ninguém quer que a gente saiba, né? Então ele traz muitas coisas legais, né? Fala um pouquinho, se apresenta um pouquinho, André, para quem não te conhece, fala do teu canal, da revista também, que tem umas publicações maravilhosas. Fala aí um pouquinho de você aí para o pessoal que não te conhece. Certo. Meu nome é André De Pierre. O meu canal no YouTube, eu já estou aí desde 2019, falando de história oculta, né? Muitas questões que vocês falam aqui no canal também. Eu sou historiador, eu também sou editor. Eu tenho mais de 50 livros editados e 31 revistas editadas também. A revista Enigmas já tem 31 edições. E eu faço pesquisa de campo também, sou pesquisador, explorador, né? Estou até voltando de uma super pesquisa que eu fiz aí em Rondônia. E vamos ter mais pesquisa esse ano, viu, gente? Também em fevereiro eu vou estar indo num estado aí, ainda segredo, tá fazendo uma visita na época do carnaval, mais ou menos. Então, muita coisa vai acontecer aí para frente. Mas no meu canal, eu trato as minhas lives onde eu apareço sozinho, nos meus vídeos eu trato mais de história, realmente. É muito pesado de história, que nem a Dini falou. Na verdade, eu faço o revisionismo histórico. Eu pego o que estão falando e vou destrinchando aquilo, vendo se é verdade ou não, né? E eu acabei descobrindo que, principalmente a história do Brasil, é um vazio completo até o século XIX. É assustador. Quando você começa a estudar, teoricamente mesmo, a história do Brasil, você vai ver um vazio completo. A primeira tentativa de se fazer uma história do Brasil mesmo
completa foi em 1868 só. Então, gente, não tem documentos das cidades, dos estados. É totalmente oculta a história do Brasil nessa época, tá? Eles chamam de período colonial, mas é uma invencionice que sai da cabeça de três aí que escreveram, os principais que escreveram a história do Brasil, foi o Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Gilberto Freire. A partir disso, é um copia e cola, copia e cola, copia e cola, copia e cola. Muitas coisas são baseadas em cartas, em aventureiros que foram no local. Como assim? Quando eu vou para esses lugares, para essas selvas e tal, eu fico pensando como que um aventureiro no século, sei lá, 16 consegue saber onde ele está exatamente se eu não sei com o GPS. Né? Então, assim, são os caras de gabinete, eles não vão a campo, eles não têm a ideia do que é ser um aventureiro que sai por aí e fala, ó, tem tal coisa em tal lugar, mas não sabe dizer exatamente onde é. Respeito às fontes, né, André? É só a fonte já efetivamente carimbada como fonte confiável, a única que pode ser citada, esse que é o problema. Exatamente. Eles têm lá um círculo deles, etc. Mas eu vou dizer, o meu trabalho entre assim historiadores que dão aula e tal, ele é até bem aceito. Ele não é um trabalho assim tão contestado nesse sentido, porque é uma coisa meio nova aqui no Brasil, esse negócio do revisionismo histórico. Eu vejo muitos historiadores entrarem em contato comigo, já falaram que já levaram meu conteúdo para a sala de aula, etc. Teve até uma professora no Japão que lá no Japão eles têm escola só de brasileiros e levou o conteúdo para a sala de aula. Isso já aconteceu. Então, assim, eu vejo que nós estamos num momento de revelação mesmo. Não vai dar certo tentar esconder. Eles não vão conseguir segurar, né? Isso que você está falando é interessante, André, porque eu tenho uma pessoinha aqui, que o meu marido, o Zeno, ele ama história e arqueologia proibida, né? Aqui em Santa Catarina, então ele sabe de muita história, até porque por essa paixão que ele tem e pela atração que a gente tem por muita coisa, né? Eu também sou doido em história, sempre fui. Mas o interessante é que eles não apagam só dos livros de história, né? Eles apagam fisicamente falando, né? O que a gente sabe, né? A pirâmide, nós estivemos em Urubici. Gente, quem olha aquela pirâmide em Urubici fala assim, pelo amor, né? Pelo amor. A gente está para trazer isso aqui ainda. É inegável. Parecidos com pirâmides. Então, exatamente, né? Geograficamente falando, são morros parecidos com pirâmide. Então, assim, né? É difícil, mas foi o que você falou. A gente está no tempo das revelações, não tem mais como eles esconderem isso. Né? As coisas estão vindo à tona. Pensa, 10 anos atrás, muita coisa que a gente está falando era impensada. O que a gente está falando hoje. Impensável. Só o fato da gente abrir uma live, ter mais de 500 pessoas escutando sobre isso e querendo saber mais sobre isso, e sabendo que as histórias que chegaram para nós não são as reais, já mostra o quanto isso mudou. E mudou muito rápido. Eu vejo que mudou assim, em 4 anos atrás, já era muito diferente do que é hoje. Né? Então, é como a Mary está dizendo, as revelações estão no foguete, não tem freio nem ré, agora só vai. É bem isso. Para frente. Sim, é um momento muito importante que a gente está vivendo. Eu não sonhei com isso, na verdade, assim, eu não imaginava. Porque quando eu comecei a falar, por exemplo, Pirâmide da Amazônia, eu comecei a falar disso em 2012. A primeira palestra que eu fiz sobre Pirâmide da Amazônia foi em 2012. Não tinha ninguém falando disso no Brasil. Ninguém. Por quê? Porque era um assunto ameaçador. Lembra do que aconteceu? Sim. Você conhece a história, Dini, do que aconteceu sobre a pirâmide da Amazônia na década de 70, do Tatum Canari, etc. Era um assunto que estava nas páginas policiais, vários estrangeiros foram mortos, né? Inclusive o escritor do livro A Crônica de Akakori, ele foi morto. Então era um assunto que o pessoal tinha medo de falar. Eu fui fazer palestra sobre isso, comecei em 2012, era palestra presencial, não tinha canal no YouTube. E ninguém falava disso. Hoje em dia, gente, todo mundo está falando disso.
Inclusive, os acadêmicos. Eu tenho visto uma mudança, eles não vão conseguir segurar. O que tem, com as novas tecnologias, não dá para segurar o que existe no Roncador, no Mato Grosso, na Amazônia em geral. Entendeu? Não dá para segurar mais. Até porque tem instituições privadas que já possuem essas tecnologias. Então, eles vão ter que correr para revelar antes. Então, a semana passada já disseram que encontraram uma cidade no Equador, vocês viram? Uma cidade perdida na Amazônia. Em 2022, a pirâmide, eles falaram de uma tal cultura Casarabe, mas é aquilo que eu estou estudando agora, que é a cultura Mojo, civilização Mojo, que é muito misteriosa, da região do Beni e da Bolívia. E eles não disseram o nome verdadeiro de quem construiu a pirâmide, eles chamaram de cultura Casarabe. Os alemães foram lá e encontraram as pirâmides. Eu só fui entender agora a história toda com a pesquisa que eu fiz em Rondônia. Então tem muita coisa a ser revelado. E o Mato Grosso está nesse contexto, tá, gente? O Mato Grosso está no contexto dessa civilização da Bolívia. E é por isso que o Fawcett passou a maior parte do tempo entre Brasil e Bolívia. Porque é ali que está a coisa. Mesmo. Ali é o quente. Ali é o quente. Ontem eu estava vendo um vídeo de um canal americano. Eles falam de reversão magnética, análise geofísica, esse é o mote deles, mais assim, essa avaliação de tempo espacial, clima espacial, mais ou menos sobre isso. O nome do canal é Magnetic Reversal. Só que eles estavam falando, eles dão um apanhado de notícias científicas e aí trouxeram essa coisa das cidades da Amazônia. Só que isso é tão confuso que as primeiras imagens que eles começaram a mostrar foram as imagens do LiDAR do pessoal do Dáquila, das quadras. Né? E eles referindo à cidade que tinha sido descoberta agora, que um povoado que... Cara, 50 mil índios, né? 50 mil habitantes é o que se imagina que tenha sido a população daqueles povoados que foram descobertos agora no Equador. Enfim, né? Tem muita coisa para ver. Essa questão da concorrência com o LiDAR foi muito boa ter acontecido. Porque depois disso já teve o projeto Amazônia Revelada lá do arqueólogo da USP. O pessoal está correndo, e foi bom isso ter acontecido. Um estímulo, né? Um estímulo para as pessoas também. Eles vão ter que mostrar serviço. Eles vão ter que mostrar serviço agora. Serviço. Eu acho que isso botou uma pressão, sabe? Dá para perceber. Os caras estão correndo agora. Você vê o National Geographic. Corrida do ouro, né? Literal. Corrida do ouro. O National Geographic, né, que está por trás disso tudo que a gente vem falando. Toda essa história mentirosa, assim, o porta-voz foi o National Geographic.